Cecília, bom dia para presbítero Vitório, bom dia. Sabe o chão, sabe o chão, sabe o chão, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, bom dia, Sandrão, o santo da política em foco, pessoal, já vou passar aqui o quantos que ainda estão vivos, ó meu Deus do céu, misericórdia, né? Quantos que estão vivos? A maioria estão vivos, né? Da humanidade, nada de corona, sai pra lá corona, o Sandro manda todo dia. Quantos que sararam, quantos que curaram e quantos que já foram. O Sandro manda aí, pessoal, política em foco, ligadinho aí, hein? Senhor dos exércitos é o teu nome, Senhor dos exércitos é o teu nome. Em Rondonópolis, 6.676 casos confirmados, segundo o site da Política em Foco, pessoal. Política em Foco não erra não, viu? O site aí, acessa lá, é matéria de primeira, viu? 6.676 casos confirmados, 6.044 recuperados. Vem não, corona, vem não, que nós estamos recuperando tudo aí. E também 234 óbitos. 234 óbitos nesses 5 meses aí de pandemia. E desejar que Deus possa confortar os corações aí de todos os familiares que perderam seus entes queridos nesse momento de pandemia, tá bom? Que a graça de Deus seja no coração de cada um de vocês. Mas sem demora, vamos aqui, já voltamos diretamente do estúdio da Família Jovem FM, Rádio 88.9, com o presidente do PSB, Ibrahim Zaia, tá bom, pessoal? Vamos perguntar tudo para ele, a gente vai perguntar tudo sobre o partido, sobre as propostas e sobre outras cositas mais, tá bom, pessoal? Vou aqui e já volto, fica aí, sai daí não, se sair daí a gente vai ficar triste. Ele vem cavalgando os montes, os pés no Brastem Serviço de Refrigeração, manutenção e instalação em ar-condicionado, serviços especializados em lavadoras e refrigeradores. Ligue 99971-6048. Agende seu orçamento sem compromisso. Brastem Serviço de Refrigeração. Show News. De frente com Marcos Ribeiro. Entrevista, debate, informação, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Participe pelo WhatsApp, 99971-6048, na 88,9 FM e pelo Facebook, na página Família Jovem FM. Sucesso Material para Construção. Está construindo? Faça seu orçamento com o nosso amigo Eduardo. Telefone 99665-1368. Rua Rio Branco, no Residencial Padre Lota. Você está ouvindo Show News. De frente com Marcos Ribeiro. WhatsApp 99971-6048. Rádio Família Jovem 88,9 FM. O chão vai tremer, o chão vai tremer. Você está ouvindo Show News. De frente com Marcos Ribeiro. WhatsApp 99971-6048. É isso aí, pessoal, voltamos aí, Show News, Marcos Ribeiro, nesta manhã de quarta-feira, agora são
9 horas e 10 minutos em Rondonópolis, tá bom? Bom dia você que está pelo Facebook, bom dia você que está ligadinho, né? A sintonia 88.9, Rádio Família Jovem FM, toda a região do Padre Loto, Vila Rica, Antônio Geraldino, Matias Neves e Dom Osório, Monte Libro, Jardim Liberdade aí, nos acompanhando aí. Que você que tá aí pelo rádio, corre lá no Facebook, tá bom? Dá uma olhada na gente lá no nosso cenário, dá uma olhada lá no apresentador, no nosso entrevistado desta manhã de quarta-feira. Vai lá, dá uma curtida e manda um bom dia pra gente, tá bom? Bom dia, Edivaldo Nogueira, paz, Deus abençoe sua vida. Odair Oliveira, bom dia. Odair, bom dia, Ibrahim. Hoje temos campanha na Igreja Renascer em Cristo. Tá mandando um recadinho aqui, o Edivaldo. Hoje teremos campanha na Igreja Renascer em Cristo, rua número 60, Jardim Liberdade, Rondonópolis, Mato Grosso, com o pastor Josias Souza de Piracicaba. Atenção, pessoal, aí da região do Jardim Liberdade, ó, tá bom? Lá o Edivaldo lá está falando a respeito da grande campanha lá hoje. Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? A Ketty Nunes, bom dia, Rondonópolis, Mato Grosso e Brasil. Pessoal, na série entrevista com os presidentes de partidos em Rondonópolis, está aqui conosco nesta manhã de quarta-feira, o Ebraí Zay, presidente do PSB em Rondonópolis. Bom dia, Ebraí. Bom dia, Marcos Ribeiro, bom dia a todos os ouvintes, né, da Show News, aqueles que também nos acompanham através do Facebook, né, primeiramente agradecer o convite de estar aqui hoje nessa entrevista, dizer que é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso partido, sobre as nossas propostas, né, para esse ano eleitoral e ano tão importante para o nosso país, principalmente para a nossa cidade. Ebraí, presidente, o senhor está hoje presidente do PSB. PSB, quanto tempo que está em Rondonópolis e por que, aliás, né, a palavra não é por quê, mas o senhor é presidente quanto tempo e por que o senhor foi escolhido aí para presidir esse partido aí em Rondonópolis? No ano passado, Marcos, eu fui convidado pelo deputado Max Russi, né, em julho do ano passado, para estar vindo para o PSB, a convite dele para que pudesse trabalhar a minha pré-candidatura como prefeito no partido. Em fevereiro desse ano nós assumimos a presidência do partido e temos feito essa construção do nosso projeto enquanto pré-candidato a prefeito e também, né, ajudado na construção das candidaturas dos nossos pré-candidatos a vereadores. O PSB é um partido em Rondonópolis, já está há mais de 40 anos aí, né? Então é um partido que tem uma história, já teve vários vereadores que passaram por ele, que foram do partido. Tivemos aí a Vilma, que chegou a ser deputada estadual pelo partido do PSB, e é um partido que tem uma boa representatividade a nível de estado também. Tem 2 deputados estaduais hoje, o deputado Max e o deputado Eugênio, doutor Eugênio. É um partido que tem várias prefeituras, né? Então é um partido que está muito forte e nessa eleição vai estar praticamente em todas as cidades com mais de 30 candidatos a prefeito e centenas de candidatos a vereadores aí, levando, né, as propostas do partido, né, e sem dúvida nenhuma discutindo aí um futuro melhor para o nosso estado. O PSB hoje ele está já com a chapa pronta para pré-candidatura a vereadores. Como é que está a chapa para vereadores do PSB hoje em Rondonópolis? Nós montamos uma chapa, né? Ela é uma chapa forte, não tenho dúvida que nós teremos aí representantes na Câmara no ano que vem, né? O partido já tem um bom tempo que não tem um vereador representante. Na última eleição, só o PSB fez votação para eleger 3 vereadores, mas como foi coligação, acabou que se tivesse uma chapa pura igual ao caso de hoje, teria 2 ou 3 vereadores na Câmara do PSB. Como foi coligação junto com o PSDB e outros partidos, acabou que ajudou na eleição aí do vereador Rodrigo Dazaélio, vereador Jailton e do vereador Guinâncio. Então, uma parte desses pré-candidatos, candidatos da última eleição estão no partido e nós conseguimos trazer novas lideranças aí para compor essa chapa. Então é uma chapa que vai apresentar, uma chapa leve, uma chapa que não tem nenhum candidato que já foi vereador, pelo contrário, traz todo esse espírito de renovação que a população tem cobrado. Eu acho, Marcos, que isso é muito importante na política, essa oxigenação, né, de pessoas, entrar novas pessoas para estar dando a sua contribuição. Eu acho que isso é muito importante para o processo democrático do nosso país. Isso é ao contrário do que a gente vê acontecer. Muitas vezes a gente vê as pessoas perpetuando por muito tempo na função,
né? Não que quem está lá muitas vezes não fez um bom trabalho até esse momento, mas acho que quando as pessoas novas entram, consegue trazer ideias diferentes, vem com uma energia diferente, vem com uma disposição diferente para contribuir pelo município. Nosso partido hoje tem uma chapa com uma boa representatividade, praticamente todos os segmentos nós temos candidato, comunitários, empresários, pessoas ligadas à zona rural, pessoas ligadas à saúde, agentes de saúde, né? Então acho que vem com uma diversidade muito boa que mostra, né, o que é a ideia do nosso partido e a ideia também do nosso projeto majoritário. Fazer uma construção e um projeto que seja para todos, né? Sem distinção, sem divisão, sem preconceito, mas realmente trabalhar para a população. Trabalhar pelo mais necessitado, pelos mais humildes, né? Que precisam de uma atenção especial do poder público, mas também ver ao todo a cidade, a importância dos empresários, a importância do setor produtivo. Então o PSB, com a sua chapa de vereadores, vai ter uma boa representatividade nesse sentido. Ebrahim, a sigla PSB, o que significa? Partido Socialista Brasileiro. Partido Socialista Brasileiro. A chapa montada pelo PSB, a maioria são renovações ou já pessoas que já veio da política? Tem pessoas que já tiveram passagem pela política, Marcos, mas em funções administrativas, né? Nós temos a Marildes, que foi secretária de saúde em Rondonópolis por 4 anos na última gestão. Nós temos o Jamílio, que é secretário, pré-candidato também a vereador, que foi também secretário de Finanças, já foi candidato, mas assim, nenhuma das pessoas teve mandato político, né? Já participaram da administração. Nós temos a Ângela Chagas, que é aqui do Vila Rica, que é enfermeira, minha amiga, né? Nós temos a Madá, que é agente de saúde. Nós temos o seu Antônio, presidente aqui do Zé Sobrinho. Até vou pegar aqui para não fazer injustiça, né? O Lazinho, que trabalha com construção metálica, né? Então é uma pessoa que faz muito trabalho na zona rural, faz muito trabalho nas empresas. Nós temos o Fábio Borges, que é ligado ao Sindicato Rural do município. Nós temos a Francileide, que é professora aposentada. Nós temos aí o Dione, que é ligado ao segmento cultural, o Lindomar da Cultura, o Gabriel Castanho, que é um jovem aí promissor, que é muito ligado às causas estudantis. O seu Antônio eu coloquei. São diversos candidatos aí. O Walter Arantes, que é uma pessoa também, figura emblemática da cidade. Tem um trabalho social muito forte. Já foi candidato a vereador, quase elegeu na última. Se tivesse na chapa pura, era um dos vereadores do PSB. Tem a Maria José, que atua no Correios. Nós temos uma série de candidatos que às vezes a gente acaba fazendo alguma injustiça aí para tentar nominar todos, né? Mas são pessoas que trazem, Marcos, até ontem nós fizemos uma reunião com os pré-candidatos, e aí no discurso das pessoas, na fala, você sente realmente essa motivação de todos de entrar na política para fazer o diferente. Eu acho que o processo democrático no Brasil, a população por muito tempo perdeu a esperança na política. É culpa dos políticos que passaram por aí, deixaram legados negativos, mas eu acho que hoje existe esse despertar na sociedade de realmente entender que a política ela é a ferramenta que nós temos para transformar as nossas vidas. O PSB ele tem alguma linha ideológica ou é aberto para os pré-candidatos? Tem aquela linha? Eu vejo o PSB hoje como um partido de centro-esquerda, né? Mas aqui, tanto no estado como em Rondonópolis, a gente não é um partido com uma linha mais... tem muito esse lado social, porque a gente entende da necessidade de a gente fazer uma gestão pelas pessoas mais humildes, fazer, né, levar essa... tentar diminuir um pouco essa desigualdade social que existe no Brasil. A gente tem muitas famílias, principalmente você pega nesse momento de pandemia, que tem passado por sérias dificuldades, pessoas que perderam seus empregos, muitos trabalhavam de forma informal, hoje não tem renda, né? Muitos estão desempregados, hoje vivendo com esse auxílio do governo federal dos R$600, né? Que é um auxílio fundamental, e a gente vê que é preciso ter essa visão humana e entender que o poder público ele tem que fazer pelo mais humilde. Ele tem que fazer por todos, mas a gente tem que ter esse olhar, essa atenção especial pelas pessoas. Agora é importante, né, a gente defende muito isso, que a gente crie ferramentas para que as pessoas busquem, né, o seu autocrescimento, para que não precisem ter essa dependência do poder público para sempre. A gente tem que criar mecanismo, capacitar
as pessoas, né? Trazer oportunidades de emprego, capacitar as mãos de obra para que essa população acesse esse emprego e consiga se autossustentar. Eu não tenho dúvida, Marcos, que ninguém, qualquer pessoa, ela não quer viver, né, tendo que receber sempre um auxílio. As pessoas querem caminhar pelas suas próprias pernas, né? E o poder público tem que ter esse olhar e fazer essa transição para chegar nesse momento que as pessoas consigam aí ter o seu sustento, a sua dignidade, né? Conseguir manter e prover a sua família. Então, eu acho que esse é o olhar que nós temos hoje na cidade, né? De fazer essa política que seja para todos, né? Mas com muito amor e muito carinho pela população. É isso aí, pessoal. Está aí nosso estúdio, Ebrahim Zay, presidente do PSB em Rondonópolis, na série de presidente de partidos em Rondonópolis. Tá bom, pessoal? Vamos aqui, já voltamos para a segunda parte do segundo bloco da nossa entrevista. Só apresentamos aí ao Ebrahim e também o partido e já voltamos aí mais a fundo com as nossas entrevistas. Fica aí, já voltamos em seguida. Você está ouvindo Show News, de frente com Marcos Ribeiro. WhatsApp 999716048. Brastem Serviço de Refrigeração, manutenção e instalação em ar-condicionado. Serviços especializados em lavadoras e refrigeradores. Ligue 999716048. Agende seu orçamento sem compromisso. Brastem Serviço de Refrigeração. Mercado Castro, no Jardim Liberdade 2. Aberto de segunda a segunda, das 6 da manhã às 22 horas. Na Avenida 12, número 987, no Jardim Liberdade 2. Telefone 99605-5848. Fique tranquilo, temos também gás e água. É só ligar 999999837. Ligou, chegou. Castro Água e Gás. Show News. De frente com Marcos Ribeiro. Entrevista, debate, informação. De segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Participe pelo WhatsApp 99971-6048 na 88,9 FM e pelo Facebook na página Família Jovem FM. Sucesso Material para Construção. Está construindo? Faça seu orçamento com o nosso amigo Eduardo. Telefone 99665-1368. Rua Rio Branco, no Residencial Padre Lota. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como nós. É isso aí, pessoal. Marcos Ribeiro no De Frente hoje com Ebrahim Zay, presidente do PSB em Rondonópolis. Mandar um recadinho especial aí para o meu amigo Cleito do Comercial Castro. Pessoal, Comercial Castro é um mercado que não fecha, viu? Comercial Castro de segunda a segunda, de domingo a domingo, Comercial Castro está aberto. Comercial Castro é uma repleta loja de conveniência, tem carvão, tem gelo. Fica ali no Jardim Liberdade 2, Avenida 12, 1987. Acabou a água, acabou o gás? É só ligar 99999-9837. 9999-9837 Comercial Castro, tá bom? Preocupa não, saiu no aplicativo lá o valor do auxílio emergencial. Vai demorar ir lá no banco pegar? Vai lá, o Cleito dá um jeito pra você lá, tá bom? Faça sua compra, vê lá o que você quer, leva lá. E o Comercial Castro, ele recebe lá o seu auxílio emergencial para você fazer a sua compra e suprir as suas necessidades, tá bom? Sucesso Materiais de Construção do meu amigo Eduardo, aqui do Residencial Padre Lota, Rua Rio Branco. Não faça o seu orçamento
antes de conversar com o Eduardo. Eduardo tá quebrando concorrência, pessoal. O pessoal tá levando lá o orçamento, ele tá quebrando a concorrência, meu amigo Eduardo, hein? Sucesso Materiais de Construção fica ali na rua Rio Branco, no residencial Padre Lotter, 9959-2943, 9959-2943. Sucesso Materiais de Construção do meu amigo Eduardo. Rádio Família Jovem 88,9 FM. É isso aí, pessoal. Agora são 10 horas e 26 minutos. Está em nosso estúdio o presidente do partido PSB em Rondonópolis, Ebrahim Zayer, está conosco aí. Você pode participar pelo Facebook, mandar aí a sua mensagem, participar pelo WhatsApp 99971 6048. Presidente, hoje o senhor olhando aí pelo cenário político, né, o que já está sendo sinalizado e informado a respeito de candidatura para prefeito e também a chapa de vereadores, né? Quem vai ter? Na verdade, pela nova forma de distribuir as chapas aí é por seleção diferente agora, mas o senhor vê que o PSB, pela forma que está atuando, ele tem possibilidade de sair na frente ou está muito disputado a eleição este ano? Olha, Marcos, tem alguns fatores interessantes acontecendo esse ano, né? Eu acho que o primeiro é um fator negativo, que é essa pandemia, né? Que trouxe aí as pessoas vão ter que reinventar a forma de fazer política, né? Eu acho que está acelerando esse processo de nós termos uma política cada vez mais feita pelas mídias sociais. Isso, por um lado, traz um lado positivo, que é diminuir os gastos de campanha. Eu acho que é algo que a gente precisa que aconteça de fato no Brasil, né? Não pode se gastar milhões como se foi feito em outras épocas, né? Porque isso tudo acaba depois trazendo um reflexo negativo e até a possibilidade das pessoas quererem retirar talvez esse dinheiro que empregaram aí para se eleger. Então acho que essa mudança é muito positiva, né? Começou na eleição presidencial, que a gente teve um fator aí inédito, acho que dificilmente se repete, mas as pessoas têm se despertado nesse sentido, né? Acho que a gente precisa ter esse amadurecimento democrático. Em Rondonópolis, esse ano nós temos diversos pré-candidatos a prefeito. Eu acho que isso é importante para a democracia, é importante para a população ter opções e poder avaliar, né, qual é a melhor opção para que possa aí conduzir a cidade nos próximos 4 anos. Em termos de vereadores, nós também teremos muitos pré-candidatos e até candidatos, porque, como você colocou, houve uma mudança no processo eleitoral que acabou com as coligações dos partidos, né? Então, antigamente, juntavam-se 3, 4 partidos, faziam uma chapa única, né, uma chapa completa e ia para o pleito. Esse ano não foi extinto, né, para essas eleições. É a primeira eleição que vai acontecer sem a possibilidade de coligação. Então, com isso, praticamente todos os partidos montaram suas chapas. Claro, são poucos partidos que conseguiram fazer uma chapa completa com os 32 candidatos, mas a grande maioria tem aí em torno de 20, 25 candidatos. Então, eu acredito que Rondonópolis tenha até o fim das convenções, mais de 600 pré-candidatos a vereador. É uma eleição bastante difícil, eu já participei, né, em 2012, fui eleito vereador. E a gente sabe o tanto que é difícil, porque você vai pedir voto e você vai acabar trombando aí pedindo voto para muito pré-candidato. Mas, por um lado, para a democracia é bom, é mais opções, né? Eu acho que cabe à população saber avaliar bem, né, em quem vai votar, ter essa maturidade para que depois possa cobrar. A gente sabe que no Brasil existe muito aquele sentimento, eu não voto, eu não quero ver político. Mas quando a pessoa faz isso, ela tem que entender que ela está deixando a vida dela, as escolhas dela serem feitas por outra pessoa. Então, acho que a melhor forma de você manifestar contra a política é escolher um político que você acredita e votar nele, né? E torcer para que ele desempenhe um bom papel e acompanhar também esse trabalho. Em outras épocas a gente já viu muitas vezes, você vai perguntar a pessoa em quem que você votou para vereador, em quem você votou para deputado estadual, em quem você votou para deputado federal, as pessoas não lembram. Então nós temos que ter responsabilidade nesse momento de fazer uma boa escolha.
E eu falo também, Marcos, que devido a essa pandemia, né, os problemas que a cidade de Rondonópolis tem enfrentado, uma cidade grande, uma cidade espalhada, né? Você estava conversando com você aqui, a região que nós estamos aqui é uma região que cresceu muito, ficou por muito tempo abandonada. Na gestão passada, o ex-prefeito Percival Muniz fez toda essa parte de infraestrutura, de asfalto, entregou bairros novos aqui como o Residencial Matias Neves, impulsionou essa região que cresceu muito. E nós temos outras regiões da cidade com problemas crônicos igual esse, por quê? Por gestões irresponsáveis que acabaram liberando o loteamento sem infraestrutura, né, entregando terreno às pessoas que sonham por ter uma moradia própria. Isso é mais do que justo, e o poder público tem que tentar prover isso para as pessoas, mas nós temos que fazer isso de uma forma responsável, né, levar, como foi feito aqui no Matias Neves, um residencial entregue com infraestrutura, com todas as condições, a exemplo de outro, Antônio Fagundes, nós temos lá em cima o Bispo Casa d'Água, que foram bairros entregues com toda já uma infraestrutura pronta, com praça, com área verde, com casa, com asfalto, já com área já disponibilizada para ter um PSF, para atender essa comunidade, né? Então, nós não podemos mais ter gestões que façam esse retrocesso para a nossa cidade, né? De entregar, igual nós estamos vendo aí que foi mais uma vez adquirida pela Prefeitura uma área para entregar lote para a população. Nós tivemos a região do Alfredo de Castro, que agora o prefeito que criou a confusão está resolvendo com asfalto, levando essa melhor qualidade de vida para a população, mas não devia ter feito o bairro daquela forma, teria que ter feito o bairro já com infraestrutura. As pessoas sonham com a moradia própria, mas elas querem isso com dignidade, elas querem ter a sua casa. O bairro Padre Loto foi que as pessoas moraram aqui por muito tempo em barraca, né, para tentar realizar esse sonho. Então nós temos que fazer esse balanceamento social com muita justiça, com muito carinho, com muita responsabilidade pela população. Porque depois fica o custo para o município. Todos nós pagamos uma série de impostos e é muito mais caro você levar essa infraestrutura. E é um outro problema que sempre teve em Rondonópolis, a criação de bairros muito afastados, e vai ficando um boqueirão dentro da cidade com áreas que poderiam ser aproveitadas, que muitas vezes acaba ficando pela especulação imobiliária. Então a cidade, ela cabe praticamente uma Rondonópolis dentro de Rondonópolis, nesses vácuos que nós temos dentro da cidade. Então o poder público tem que ter essa visão, né? Eu acho que um bom plano diretor pode nortear esse crescimento da cidade e fazer com que a cidade cresça de uma forma mais organizada, ordenada, e que aí os custos dos investimentos fiquem bem menor para o poder público, facilita na questão da locomoção, do transporte coletivo. Então todo esse planejamento é fundamental para a gente ter uma cidade ordenada e melhorar a qualidade de vida da população. Ibrahim, você percebe que as pessoas hoje, elas querem ouvir propostas e projetos. As pessoas que estão, na verdade, a população brasileira, querendo ou não, a política chamou a atenção delas. E você vê, como o senhor citou a respeito de redes sociais, pessoas estão debatendo em redes sociais, comentando, fazendo discurso político, pessoas normais e não são candidatos, não são políticos. Mas você vê que hoje, aquele que tiver projetos e discutir, e o seu discurso foi em cima de projetos, de ideias renovadas, vai sair na frente, porque nós vemos hoje em dia muita crítica, né, muita crítica, e não se tem projeto. E tem alguns pré-candidatos que eles têm projeto, eles passam a ideia deles, e nós vemos que a população hoje quer isso, quer pessoas que têm ideias e projetos. Você vê dessa forma? Sem dúvida, Marcos. Eu acho que, da mesma forma que a gente vê muitos candidatos trazendo os projetos, a gente vê muita gente trazendo coisas mirabolantes aí que não vão ser possíveis de ser feitas. Acho que nós temos que ter muita responsabilidade. Isso voador, né? Nós temos que ter muita responsabilidade para propor aquilo que é possível de ser feito. Né? Eu falo isso em termos de pré-candidatos a vereadores, que muitas vezes até ultrapassam a sua legitimidade, o que ele pode fazer, né? Acabam dizendo que vão fazer uma série de coisas que não compete a um vereador, compete ao executivo. Faz projeto de prefeito, né? E acaba querendo se tornar aí dentro do legislativo um prefeito. Então, eu acho que isso também é uma das coisas que trazem essa insatisfação da população, porque durante a campanha vem o pré-candidato a vereador, promete que ele vai asfaltar, que ele vai construir, que ele vai executar, e aí depois, durante o mandato, ele não tem poder para fazer isso. E aí gera aquela decepção. Né? Porque aí, você veio aqui, falou que ia fazer isso, falou que você ia construir uma escola, falou que você ia trazer o asfalto para minha casa,
falou que você ia me dar uma casa, é uma série de promessas que gera essa insatisfação. Por isso que eu falo que a revolta do povo com a política é por causa do político. Por causa do mal político que não soube realmente falar aquilo que é possível de fazer e falar a verdade, com franqueza, né? com clareza e realmente mostrando assim, que tem a boa intenção. Né? E a mesma coisa na prefeitura. Nós temos vários pré-candidatos, né, que são ligados a diversos setores, nós temos aí empresários, temos políticos já, né, que estão aí na vida pública colocando seu nome. Militares, mas uma coisa que é muito importante, Marcos, eu acho que Rondonópolis não pode mais se aventurar. Nós temos que ter aqui em Rondonópolis, principalmente pós-pandemia, um gestor que tenha uma visão de planejamento, uma visão humana, uma visão de fazer o que é possível. Né? E para fazer política, você tem que fazer política. Não adianta você só ser empresário. O meio privado é muito diferente do público. Né? Eu venho do setor privado, eu fui vereador em 2012, fui eleito presidente da Câmara e tive a oportunidade de fazer gestão dentro da Câmara. É diferente, mas mesmo assim eu consegui levar, né, o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, mesmo jovem, eu desde cedo busquei minha independência financeira da família, construí minhas empresas, formei a administração e levei isso para dentro. Mas para fazer política você tem que saber dialogar, as pessoas têm que saber conversar. Não tem como um prefeito falar que vai fazer política sem a Câmara Municipal. Não tem diálogo, pessoas que você já vê que já vendem dificuldade antes mesmo da eleição. Com ódio, pregando a divisão, colocando como se todo mundo tivesse na vala do esgoto e só ele fosse o bom samaritano. E as coisas não podem ser assim. Né? Acho que nós só tivemos uma pessoa perfeita no mundo, que foi Jesus Cristo. Tirando isso, todos são pecadores, todos têm erros. A gente tem que tentar ser o melhor possível. E para fazer política você vai depender. Você vai depender da Câmara Municipal, você vai depender de uma boa equipe de secretariado, você vai ter que saber liderar todo esse processo. Eu, quando fui gestor na Câmara Municipal, nós fizemos uma gestão. Peguei a Câmara quando saiu de 12 vereadores para 21. Então aumentou, quase dobrou o número de vereadores. O repasse da prefeitura era o mesmo. Para você ter uma ideia, Marcos, na época que eu fui presidente da Câmara, o 1/10 da Câmara era 13 milhões de reais. Hoje é 30 milhões de reais, para o mesmo número de vereadores. E naquela época nós fizemos uma gestão de controle, enxugando os gastos, fazendo todo um novo modelo de processo de licitação, fazendo com que as coisas evoluíssem de uma forma muito, muito boa e muito transparente. Instalamos o portal da transparência, mas um portal da transparência que qualquer um conseguia entrar, não era um labirinto, ele ia lá e ele conseguia ver de que forma estava sendo gasto o dinheiro que todos nós pagamos de impostos. Né? E no fim do ano, e no fim da minha gestão, nós devolvemos quase mais de R$1.600.000 para a prefeitura, com um 1/10 de 13 milhões. Hoje o 1/10 é 30 milhões. É um valor alto para uma Câmara Municipal. Não precisa ter todo esse dinheiro. A gente precisa desse dinheiro investido na ponta, a gente precisa desse dinheiro investido para o cidadão, que é quem tem, né, necessitado tanto de evoluções aí dentro da cidade. O PSB, ele tem o candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito? Sim, eu estou hoje como pré-candidato a prefeito do PSB, vim para o partido, a convite, como coloquei, do deputado Max, para fazer a construção desse projeto. E nós temos conversado com a população, levado justamente esse diferencial de ter essa experiência, mesmo sendo uma pessoa jovem, de ter essa experiência, tanto empresarial como essa experiência política. E eu acho que essa junção é fundamental, Marcos, para que a gente consiga aí fazer uma construção com clareza, com transparência, né, com bom uso do dinheiro público. Nós tivemos aqui, a exemplo, no Mato Grosso, o último governador, era um governador que tinha dificuldade de diálogo. Embora ele vinha com uma boa intenção, vinha como um promotor federal que tinha feito uma série de lutas contra o crime organizado, ele não conseguiu fazer o diálogo, a interlocução. Então nós vimos que foi um governo atravancado, as coisas não aconteceram. A exemplo aqui, eu digo aqui, essa própria Avenida Rio Branco, que nós estamos aqui hoje, está concluída a duplicação dela, ela foi iniciada no governo do Sival Barbosa. Já tinha o recurso do governo federal, o Percival Muniz, que era prefeito, tinha ajudado a eleger na época o governador Pedro Táxi, e o governador não liberava o recurso para concluir a obra, de uma obra que estava já com o recurso garantido. E essa comunidade sofreu muito com isso aqui. Quanto tempo vocês ficaram aqui sem ter essa avenida concluída, né? Então, assim, não adianta o gestor vir travar o sistema por ter medo da corrupção. Não pode ser assim. Nós temos que ter responsabilidade
temos que saber dialogar e fazer a coisa certa. Tem que ter uma divisão de partes, cada um faz o que tem que ser feito. Com certeza, acho que você tem que escalar um bom time, né, de secretários. Eu acho que essa formação desse quadro, ela até pode ser política, ela pode vir por indicação de partidos. Acho que isso é necessário na política. A gente tem que, se você tem um grupo que te ajudou a eleger, ele também tem que te ajudar a governar. Mas com responsabilidade, é o cargo político técnico. O partido indica e o gestor vai ver se aquele perfil atende às necessidades daquele cargo. Não só para secretário, isso para todas as bases de um partido. Então não quer dizer que a gente vê muitas vezes crítica, vai fazer loteamento de cargo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Isso pode ser feito de forma política, mas desde que seja feito com transparência e com perfil técnico para assumir aquela função. Né? Se você vai ter que ter uma pessoa cumprindo aquela função, não tem problema se um partido indicar ela, desde que ela venha para realmente trabalhar, desde que ela tenha perfil, não fica ali só para receber o salário. Né? E aí com isso você vai conseguir fazer um governo democrático e fazer um governo que atenda às necessidades do cidadão. O PSB está tendo apoio em um outro partido a respeito da prefeitura? Nós temos conversado, na verdade a gente iniciou uma conversa ainda no ano passado, eu juntamente com alguns vereadores que foram eleitos nessa safra da juventude, que entrou na Câmara em 2012, o vereador, na época era ainda o vereador Thiago Silva, hoje deputado estadual, o vereador Thiago Muniz, o vereador Rodrigo Dazaelli, no começo o vereador Rony Magnani também participou dessa discussão. A ideia nossa sempre foi apresentar um nome novo e um nome jovem, que viesse com ideias novas, viver esse novo momento que o mundo passa. A Câmara Municipal ela ficou muito tempo sem ter juventude representando, e no ano de 2012 nós tivemos 4 vereadores com menos de 30 anos eleitos. Eu acho que isso é importante, despertar na juventude. A juventude vem com muita energia, com muitos pensamentos, sonhos. Ela precisa entender que ela também pode fazer parte da política. E nós temos que acabar com esse preconceito de achar que o jovem não é capaz. Pelo contrário, se você for ver as grandes empresas hoje mundiais que nasceram nesse novo cenário tecnológico, você vai na sede delas, as pessoas estão trabalhando de bermuda, é tudo jovem, tudo pessoas descoladas, mas que tem uma mente muito ativa, que consegue mente aberta, né? Exatamente. O tal que o bloqueio, você não tem experiência para assumir tal. Isso é um preconceito que precisa ser quebrado. Isso é uma barreira. Quando eu fui presidente da Câmara, muita gente apostou no meu fracasso. As pessoas falavam, muito novo, não vai conseguir. Como é que ele vai liderar um poder com tantos vereadores mais velhos, não vão respeitar, vão patrolar? E pelo contrário. Postura, né? Postura, você tem que ter postura. Eu lá em casa tive 2 pilares fundamentais na minha vida, né, que foi meu pai e minha mãe. Eu acho que essa base familiar, esses conceitos, esses valores são passados de pai para filho. Né? A gente vê muitas vezes as pessoas cobrando o poder público para que faça isso, mas isso tem que vir de casa. Né? Minha mãe sempre me educou, sempre me levou para o lado religioso, meu pai também. Meu pai sempre mostrou o que era certo se fazer. Né, de você nunca se apropriar do que não é seu, você respeitar o próximo, respeitar o mais humilde, ajudar aqueles que precisam. Então eu cresci em cima disso. A minha família sempre teve vocação para a educação, né, tinha escola, teve faculdade, sempre entendeu a importância da educação na transformação. Então tanto eu como minhas irmãs crescemos, né, com esses 2 pilares dentro de casa. Né? Meu pai esteve na vida pública também, foi um vereador por 4 mandatos, saiu da vida pública sem um processo. Você não encontra uma pessoa que pode falar que alguma coisa ruim do meu pai. Pode ter alguém que não goste dele pelo jeito que ele sempre foi muito verdadeiro. Quando era para brigar pela população, ele brigava de fato. Ele brigava principalmente pelo mais humilde. Sempre fez muitos projetos sociais. Na nossa faculdade, na época, formou mais de 3 mil pessoas. Na época ainda não tinha o ProUni do governo federal. E formou mais de 3 mil pessoas lá que tiveram bolsa, que tiveram desconto para que alcançasse o sonho, né, de ter um diploma. Então sempre entendemos muito essa importância do lado social e também da educação. Então eu cresci com tudo isso. Hoje eu tenho orgulho de falar quem são meus pais, Mohamed Zayer, Amara Zayer, são pessoas respeitadas por que fizeram na sua vida. Né? Então eu fico muito feliz com isso e espero que a gente possa continuar contribuindo. Não só na vida pública, mas enquanto empresário a gente sempre faz a nossa parte socialmente e se preocupa com Rondonópolis. Até as pessoas perguntam, por que você quer voltar para a política? Por que você está disputando esse cargo, né, de prefeito? Porque eu entendo a importância. Quando nós estamos numa cidade, o nosso futuro está na mão dos gestores. Né? E a gente tem visto muito nessa pandemia o impacto que isso pode trazer na nossa vida. Então nós temos que ter pessoas sérias e bem intencionadas trabalhando nisso.
O senhor está pré-candidato a prefeito pelo PSB, mas haveria uma possibilidade de uma negociação para um vice também, ou não já é certo a sua pré-candidatura? Marco, nós temos construído, né, esse projeto. Um projeto majoritário ele não pode ser um projeto de um único partido, né? Então nós temos que ter bastante responsabilidade nesse sentido. Rondonópolis nós não temos segundo turno, então acho que uma pulverização de muitos candidatos ele tem um lado importante para a democracia de você ter mais opções, mas acaba muitas vezes você dando a possibilidade de se eleger alguém que não foi eleito pela maioria, né? E eu acho que nós temos que ter responsabilidade nesse sentido. Então, como eu coloquei, nós começamos a conversar, estamos conversando com o MDB do Thiago Silva, com o DEM do Thiago Muniz, com o PSDB, que tem o pré-candidato Rodrigo Dazaelli. Existe uma tendência muito grande desse grupo caminhar junto. E desses 4 pré-candidatos, né, um deles ser quem vai liderar esse processo, né? E o meu nome é um dos cotados. Nós temos realmente mostrado os nossos ideais e a possibilidade de a gente convergir com mais grupos, né? Nós temos conversado com o Podemos, entre outros partidos que a gente tem mantido essas conversações. Como eu coloquei, a ideia do PSB com um projeto majoritário é fazer um governo sem discriminação, né? Sem exclusão, fazer um governo para todos, e quem tiver os mesmos pensamentos é muito bem-vindo para ingressar nesse projeto. É isso aí, pessoal. Está conosco o Ibrahim Zayer, presidente do partido PSB em Rondonópolis, na série Presidente de Partidos de nossa cidade, tá bom? Vou aqui, já voltamos em seguida. Participe conosco para o terceiro bloco. Já voltamos aí, pessoal. Fique ligadinho conosco aí. Você está ouvindo Show News. De frente com Marcos Ribeiro. WhatsApp 999716048. Brastem Serviço de Refrigeração, manutenção e instalação em ar-condicionado. Serviços especializados em lavadoras e refrigeradores. Ligue 999716048. Agende seu orçamento sem compromisso. Brastem Serviço de Refrigeração. Mercado Castro, no Jardim Liberdade 2. Aberto de segunda a segunda, das 6 da manhã às 22 horas. Na Avenida 12, número 987, no Jardim Liberdade 2. Telefone 99605-5848. Fique tranquilo, temos também gás e água. É só ligar 999999837. Ligou, chegou. Castro Água e Gás. Show News. De frente com Marcos Ribeiro. Entrevista, debate, informação. De segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Participe pelo WhatsApp 999716048 na 88,9 FM e pelo Facebook na página Família Jovem FM. Sucesso Material para Construção. Está construindo? Faça seu orçamento com nosso amigo Eduardo. Telefone 99665-1368. Rua Rio Branco, no Residencial Padre Lota. Chico de louvor, tu és Chico Deus.
que não. Tua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és. Tua verdade toma conta do meu
É isso aí, bom, é isso aí, pessoal. 10 horas e 2 minutos. Já tá dando bom dia pra você de novo aí. Tô mais perdido aí, que segue a tiroteio. Bom dia, bom dia. Presidente do partido de Rondonópolis, PSB, Ibrahim Zay. Recebemos aí vários presidentes de partidos na nossa programação semana passada e nessa também, para saber a respeito das conjunturas aí, a respeito da direção. O Ibrahim Zay é muito inteligente, tem base familiar e cristão, tem experiência na vida pública e privada. Eu apoio esse projeto. Ibrahim, o senhor é cristão? Sou cristão, sou batizado na Segunda Igreja Batista, né, de Rondonópolis, onde eu congrego ali com o pastor Henrique, né? Então, uma decisão que mudou minha vida, né, em 2018, né, entreguei minha vida a Cristo, fui batizado em dezembro, dia 7 de dezembro. E desde que comecei realmente a me aprofundar mais, né, dentro da palavra, acompanhar os cultos com mais frequência, eu ia na igreja com a minha esposa, na época ainda era o pastor Valdeci, mas eu sempre achava uma desculpa para não ir, né, nos cultos. E o pastor Henrique chegou, né, realmente a palavra dele me tocou muito e hoje dificilmente eu não vou num culto, eu sinto realmente falta. O senhor é membro da Segunda Batista? Isso, da Segunda Batista de Rondonópolis, fica ali perto do shopping, na rotatória, né? Isso. Uma igreja também linda. Uma igreja meu amigo pastor bastante Henrique. Antiga em Rondonópolis, né? A pedra fundamental dela foi colocada quando aquela região ainda não tinha nada, pelo pastor Stuart. Né? Que veio da Inglaterra para cá. E desde lá a igreja sempre, eu comecei a frequentar mais a partir de 2018 e realmente entendo a diferença que faz, né, quando você busca, né, conhecer a palavra e seguir, né, aquilo que Deus e Jesus Cristo nos exemplificou. Né? E uma das coisas que ele sempre nos mostrou é que nós devemos amar ao próximo assim como nós amamos, né, a nós mesmos. Acho que esse é um dos principais mandamentos de Cristo, né? E eu acho que é o que falta muitas pessoas entender, né? Se você é cristão, você não pode ter ódio, você não pode ter discriminação, você não pode pregar, né, a divisão. E eu falo isso dentro da política também, né? Então, quando eu coloco que nós queremos construir um projeto que seja um projeto para todos, que seja um projeto realmente para a cidade, com respeito, né? Principalmente com carinho pelos mais necessitados, que isso a Bíblia nos ensina. As pessoas que têm menos condições, nós temos que olhar e zelar por eles, né? Então, foi uma grande mudança na minha vida, né? Realmente é um renascimento, como as pessoas colocam. Então, tenho muito feliz com isso, por isso tem acontecido comigo. Por que o senhor decidiu ser pré-candidato a prefeito? Por que o senhor viu que necessitava a cidade da vossa pessoa na prefeitura? Pastor Marcos, como eu coloquei, eu entrei como vereador em 2012, né? Fui eleito com 28 anos, tive um primeiro mandato onde eu realmente atuei muito, realmente vivenciei o meu mandato, tanto como presidente da Câmara, como vereador. Né? Depois eu tive um problema de saúde em 2016, eu tive um tumor no rim, tive um câncer, acabei me afastando da vida pública para tratar da saúde. Estava como pré-candidato a prefeito naquela época, né, bem cotado, a gente tinha uma conversação com vários partidos, mas eu acredito que Deus mostrou que aquele não era o tempo, né, que eu deveria me afastar e cuidar da minha família, cuidar da saúde, cuidar das minhas empresas. Né, e de lá para cá a gente veio buscando esse amadurecimento como ser humano, o amadurecimento como empresário, como pai de família. Mas a gente vem percebendo que a nossa cidade, ela não, por mais que a gente tenha visto, né, o atual prefeito fazendo muitas obras, eu acho que está muito além ainda daquilo que Rondonópolis merece. Quando eu fui vereador, o orçamento da cidade era 600 milhões, hoje passa de 1 bilhão, dobrou o orçamento. E nós não dobramos o número de cidadão aqui. Então, o que está sendo feito é pouco do que poderia ser feito se tivesse uma pessoa com mais capacidade de gestão e de interlocução. Nós sabemos que o município é onde fica a menor parte dos impostos. A maior parte vai para o governo do estado e para o governo federal. Então, se você tem um gestor que não dialoga com o governo federal, que não dialoga com o governo estadual, que não dialoga com os nossos deputados estaduais, federais, senadores, que não faça essa interlocução, Rondonópolis perde muito com isso. Então, o atual gestor tem esse perfil muito de
de sempre se colocar como coitado, de não reconhecer, de não buscar dialogar, né? Quer se pôr nessa posição. E Rondonópolis tem perdido muito, Marcos. Se você for em algumas cidades do norte aí, Sinop, Lucas, Mutum, próprio Primavera do Leste, são cidades que são menores que Rondonópolis em termos de arrecadação de população e hoje são muito mais estruturadas. Nós temos que ter uma cidade planejada e projetada para o futuro. Nós temos que ter uma cidade que tem um trânsito programado. A gente vê que o trânsito em Rondonópolis nós não estamos sofrendo porque não está tendo aula. Então, por conta da pandemia, muita gente trabalhando em casa, o trânsito deu uma melhorada. Mas mesmo assim você vê que é atravancado. Nós não temos grandes vias, né, de tráfego. Então tudo isso é falta de planejamento. Então a cidade precisa começar a ser pensada para o futuro. Nós temos que pensar em investir numa educação que dê ferramenta para os professores conseguir atender a prender a atenção do jovem. Nós não podemos, num mundo moderno igual esse, que o jovem pega um celular, a gente ainda está só na lousa, só nos brinquedinhos manuais. Tem que ter isso? Tem, mas nós temos que também incentivar a juventude e ver de que forma que a gente vai conseguir ter a atenção dele. A educação é o maior pilar para a transformação, então nós temos que dar ferramenta e qualificação para os nossos professores poderem, né, dar um bom atendimento para o filho do cidadão. Nós temos problemas aí, tinha várias denúncias da questão da merenda, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, uma merenda de má qualidade, faltando merenda, então tem que ter um zelo maior por isso. Né, a nossa saúde, o atual prefeito investiu em saúde, comprou um hospital novo, abriu o PSF, mas você vai nos PSF, falta médico, falta medicamento, falta um melhor atendimento, né? A gente sabe que uma qualificação, tem bons servidores, mas a gente precisa estar qualificando Capacitação eles, capacitando. Nessa pandemia foi feita uma série de investimentos que acabou não tendo foco a pandemia. Nós tivemos aí muitas pessoas até hoje morrendo por falta de vaga de UTI, né? Então, faltou esse zelo do prefeito. Então é preciso ter essa visão humanitária, essa visão de planejamento. Então, o que me motiva é justamente isso. Saber que nós temos a capacidade de vir, né, para uma prefeitura e fazer algo diferente. Trazer inovação, conseguir atrair indústrias, né, para gerar emprego, gerar riquezas para o nosso município, capacitar a mão de obra da nossa população para acessar esses empregos, melhorar a qualidade e a renda da nossa população e colocar Rondonópolis novamente nos trilhos do desenvolvimento e no patamar que ela merece. Como a segunda maior economia do estado, Rondonópolis tem que ser protagonista, né, um município que todos tenham autoestima e orgulho de dizer, uma cidade bonita, uma cidade arborizada. A entrada da nossa cidade ela não é convidativa, é uma cidade, né, então a gente precisa embelezar a cidade. Com isso a gente vai melhorar a autoestima da nossa população. O atual prefeito fez coisa? Fez, mas eu acho que poderia ter feito muito mais, né, se tivesse planejado e usado melhor o dinheiro público. É isso aí. Ibrahim Zaia, presidente do PSB. Para deixar suas considerações finais, já estamos encerrando nossa programação. Marcos, pastor, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, né, de estar participando dessa rádio gospel, que tem um papel fundamental para a comunidade, né, que tem expandido a sua audiência, né, o seu alcance. Eu acho que isso é muito importante, além de levar a palavra, né, levar louvores, também tem esse zelo de trazer também a discussão política e mostrar a importância disso na vida das pessoas. Né? Então, que a população possa acompanhar os seus programas, né, possa acompanhar os candidatos, os pré-candidatos, tanto a vereador como a prefeito, e que possam formar juízo daquilo que é melhor para a nossa cidade. Né? Eu estou como pré-candidato a prefeito, vamos continuar trabalhando nisso, porque acreditamos que podemos fazer aí um governo muito mais humano, um governo mais justo, né, sobre os valores familiares, e que a nossa cidade volte a dar orgulho àqueles que moram aqui e que volte a atrair pessoas para investir na nossa cidade. Né? A nossa cidade tem uma localização geográfica muito importante, né? Estamos no centro do país, com 2 rodovias que cruzam aqui, 2 BR, temos terminal ferroviário, então temos que explorar isso e esse momento, para que a gente agora não vire aí um Alto Garça, uma Itiquira que teve a ferrovia, mas a ferrovia passou e aí acabou levando a arrecadação e a cidade não se preparou para esse impacto. Então, é uma discussão que nós já estamos fazendo, né? A gente precisa diversificar a nossa potência econômica, sair só do agronegócio, mas trazer indústria, transformar Rondonópolis num polo educacional, investir em tecnologia. Né? Então tudo isso é fundamental, para que se amanhã o trilho for para Cuiabá, se o trilho for para o norte, que tem projeto para isso, e a arrecadação cair, nós vamos ter outras fontes de renda e arrecadação, e Rondonópolis vai manter sua pujança aí e crescimento, como a gente sabe que ela tem potencial, mas precisa estar na mão de pessoas certas e visionárias que enxerguem isso e planejem a cidade para isso.
É isso aí, muito obrigado, Ibrahim Zayer, pré-candidato a prefeito e também presidente do PSB em Rondônia. Obrigado pela sua participação e logo, logo estará voltando a respeito do debate, né? E o debate a respeito dos candidatos a prefeito em Rondônia. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastor, obrigado a todos os ouvintes, tá? Uma boa semana a todos. Rondonópolis, estamos indo embora. Até amanhã, às 9 da manhã. Tchau, Rondonópolis.